Lendo Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishna Das Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Madhya Lila 8 Conversas entre Shri Chaitanya Mahaprabhu e Ramananda Roy, verso 139. Shri Chaitanya Charitamrita Shri Jadipa Shandi Javana Siha Mahavashnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Hariu. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Purusha Yoshiki Vastavara Jangama Savachita Karsha Sakshat Mamadha Madana. O próprio nome Krishna significa que ele atrai até Cupido. Portanto, ele é atrativo para todos, homens e mulheres, entidades vivas, móveis e inertes. Na verdade, Krishna é conhecido como o todo atrativo. Continuando com o significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. A palavra Siddhaye indica liberação. Só podemos compreender Krishna após libertarmos do condicionamento material. Alguém que possa compreender Krishna como ele é Tattva Dhaha. Vive de fato no mundo espiritual, apesar de aparentemente viver dentro do corpo material. Pode entender esta ciência técnica quem é deveras avançado espiritualmente. Em seu Bhakti Rasamrita 5, 1.2.187, Shri Rupa Goswami diz: Irradiasya Harir Dasye Kamana Manasagira Nikila Shwapya Vastashu Divam Muktasa Uchate. Quando alguém neste mundo material deseja apenas servir a Krishna com amor e devoção, está liberado, mesmo enquanto age dentro deste mundo material. Como confirma o Bhagavad Gita 14.26, Manjayo Vyavicharena Bhakti Yohena Sevate Sagnam Samatityaidam Brahmabhuyaya Kalpate. Aquele que se ocupa em serviço devocional pleno, que não cai em nenhuma circunstância, transcende de imediato os modos da natureza material, atingindo assim o nível de Brahman. Pelo simples fato de ocupar-se do serviço amoroso ao Senhor, uma pessoa pode alcançar a liberação, como se afirma no Bhagavad Gita 18.54. Brahma Bhuta Prashanatma Nashochati Nakankshati. Aquele que é altamente avançado em conhecimento espiritual e que alcançou a fase de Brahma Bhuta, nem se lamenta, nem anseia por nada material. Esta é a fase de percepção espiritual. Srila Bhaktivinoda Thakur analisa a fase de Brahma Bhuta em duas partes, Swarupa Gata e Vastu Gata. Considera-se alguém que tenha compreendido Krishna de verdade, mas ainda mantém alguma ligação com a matéria como estando situado em seu Swarupa, sua consciência original. Quando essa consciência original é inteiramente espiritual, ela chama-se consciência de Krishna. Quem vive com tal consciência na realidade está vivendo em Vrindavana. Ele pode viver em qualquer parte. A localização material não faz diferença. Ao avançar assim pela graça de Krishna, ele se livra por completo da contaminação do corpo e da mente materiais e nessa altura vive realmente em Vrindavana. Esta fase chama-se Vastu Gata.
Todos devem realizar suas atividades espirituais na fase Swarupagata de consciência. Devem também cantar os mantras espirituais Chinmayi Gayatri, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, ou Klim Krishnaya Govindaya Gopijana Vallabhaya Swaha. Klim Kamadevaya Vidmahi Pushpa Vanaya Limahitam No Nanga Prachodaya. Estes são os mantras Kama Gayatri ou Kama Bija. Todos devem ser iniciados por um mestre espiritual fidedigno e adorar a Krishna com estes mantras transcendentais conhecidos como Kama Gayatri ou Kama Bija. Shri Shri Chaitanya Charitamrita aqui. Jai. Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 19, verso 42. O Senhor pede caridade a Bali Maharaja. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ataita Purnamabhyatmam. Ataitam Purna Abhyatmam. Yacha Nityanritam Vachaha. Yacha Nityanritam Vacha. Sarvam Nityanritam Bhruyat. Sarvam Nityanritam Brujat. Sadushkirti Shvasamrita. Saduskirti Swasamrita. Ataitat Purnam Avyaktam. Ataitat Purnam Abhyatmam. Yachat neti amrita bacha. Yacha Nityanritam Vacha. Sarvam neti amritam bhuyat. Sarvam Nityanritam Brujat. Suduskirti swasamrita. Saduskirti Swasamrita. Ali é hábil. Saduskirti. Não é suna. Ataitat Purnam Abhyatmam. Ataitat Purnamabhyatmam. Yacha Nityanritam Vacha. Yacha Nityanritam Vacha. Sarvam Nityanritam Brujat. Sarvam Nityanritam Brujat. Saduskriti Swasamrita. Sadushkiti Shvasamrita. Ataitat Purnamabhyatmam. Yacha Nityanritam Vacha. Sarvam Nityanritam Brujat. Sadushkiti Shvasamrita. Ataitat Purnamabhyatmam. Yacha Nityanritam Vacha. Sarvam Nityanritam Brujat. Saduskirti Swasamrita. Sadushkiti Shvasamrita. Tradução, vamos repetir. Portanto, a medida mais segura A medida mais segura é dizer não. É dizer não.
Embora isso seja uma mentira, Embora isso seja uma mentira, a pessoa fica completamente protegida, a pessoa fica totalmente protegida, atrai para si atrai para si a compaixão dos demais a compaixão dos demais e tem plena facilidade e tem plena facilidade de coletar para si mesmo de coletar para si mesmo dinheiro dos outros. dinheiro. dos outros. Entretanto, Entretanto, se alguém sempre alega Se Alguém alguém sempre alega não ter nada, não ter nada, torna-se um condenado, torna-se um condenado, pois é um corpo morto, pois és é um corpo morto, mesmo enquanto vive, mesmo enquanto vive. ou estando respirando, ou estando respirando, deve ser morto. deve ser morto. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Eu estou vendo aqui que acaba esse capítulo aqui no verso 43 e não tem significado. Então nós já vamos concluir o capítulo. Vou ler o último verso e volto aqui no significado. Srishu Narma Vivahecha Vriti Arte Pranasankate Ko Brahmanarte Hinsayam Nanritam Syad Jugupsita. Vamos repetir. Ao dizer galanteios a uma mulher, ao dizer galanteios a uma mulher, para mantê-la sob controle, Para manter sob controle, ao fazer pilhérias ao fazer pilhérias, por ocasião da cerimônia de casamento, por por ocasião Na da cerimônia de casamento, ao procurar ganhar a subsistência ao procurar ganhar a subsistência, quando a vida está em perigo, quando a vida está em perigo, ao proteger as vacas ao proteger as e a vacas cultura bramínica, e a cultura bramínica, ou ao proteger as pessoas ou ao proteger as pessoas para livrá-las das mãos do inimigo, para livrá-las das mãos dos inimigos, nunca é condenável nunca condenar, falar uma mentira. falar uma mentira. Significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Jai. Jai. Os pedintes sempre se apresentam como não possuindo nada. E isso pode ser muito bom para eles, porque dessa maneira nunca perdem o seu dinheiro e fica-lhes fácil coletar, pois sempre atraem a atenção e a compaixão dos outros. Mas isso também é condenável. Se alguém deliberadamente continua praticando esta mendicância profissional, deve ser tido como morto, ainda que respire. Ou, de acordo com outra interpretação, semelhante enganador deve ser morto enquanto ainda respira. Para quem gosta de seguir os Vedas, que os Vedas estão, então segue os Vedas. Ó. Tem um monte de gente aí que tem que matar, vai matar? Em relação a isto, existe o seguinte preceito védico. Ataitat purnamabhyatman jamneti sayat sarvam neti pruyapa pikasya kirti jayade sainam tataiva hanyat. Se alguém insiste em se fazer passar por indigente e sai pedindo dinheiro, deve ser morto. Sainam tatraiva hanyat. Narayana namaskritya naram chaiva narottamam devim Sarasvati Vyasam Tatvayam Giraye Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Jena Bodhare Tadesam Pakadamayam Dadati Swapadam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Kanta Radha Kanta Namostute.
Adhaitat purnamabhyatman yachanetiyan ritan vacha sarvanetiyan ritan bruya saduspirtishvasamritaha. Portanto, a medida mais segura é dizer não. O Shukacharya já está falando logo para o discípulo. Ó, pare, fala não e acabou o problema. Embora isso seja uma mentira, a pessoa fica completamente protegida. Atrai para si a compaixão dos demais e tem plena facilidade de coletar para si mesma dinheiro de outros. Entretanto, se alguém sempre alega não ter nada, torna-se um condenado, pois é um corpo morto, mesmo enquanto vive ou estando respirando, deve ser morto. É como a gente vê em várias passagens do Bhagavatam. Várias passagens. Se a gente olhar tudo isso de um ponto de vista material, a gente começa a achar que até os Vedas são contraditórios. Mas não são, não. Não tem contradição nenhuma. É que tudo tem a hora certa, o momento certo, a era certa, a época certa. E os Vedas são para sempre. Não está sujeito a mudança de tempo, né? Era, civilizações, religiões mundanas. Não, os Vedas não estão sujeitos a nada disso. Os Vedas é um conhecimento completo para sempre, materialmente falando. E nos seus complementos é completamente perfeito, transcendentalmente falando. Essa é a explicação do que são os Vedas por completo. É assim. Agora, vai depender do nível de entendimento, vai depender do nível de instrução que se recebe, vai depender de uma série de coisas. Vidya é conhecimento, educação, mas a vidya é ignorância. Agora, conhecimento transcendental, puro, transcende até o conhecimento material normal, certo, adequado para o ser humano. Então, a gente tem que entender isso para a gente não sair por aí falando besteira ou interpretando os Vedas e se iludindo com as próprias escrituras, não entendendo o tempo, lugar e circunstância, não entendendo as diferentes situações. A gente acha um absurdo ouvir falar isso aqui, né? Shukacharya. Já que o cara já é um corpo morto por estar vivendo dessa maneira de enganar os outros, mesmo que enquanto vive, mesmo enquanto respira, é melhor matá-lo logo mesmo. Agora a gente acha um absurdo, mas isso aí até Dwapara Yuga não era um absurdo. Na Kali Yuga isso é um absurdo. Na Kali Yuga é um absurdo chamar ladrão de ladrão. Os direitos humanos te prendem, te pegam, chamar o ladrão de ladrão. Você está perdido com os direitos humanos. Está perdido. Se você falar com o negro, que o negro é negro, você vai preso. Mas se você falar que o branco é branco, você não vai. Não acontece nada.
diferença se referir a uma pessoa como branco e a outra como negro? Nenhuma, mas Kali Yuga é assim. Kali Yuga, Shukadeva Goswami explica no 11º canto que é assim, 12º canto, que é um acúmulo de inversão de valores. Tudo vai se invertendo. E a gente está vendo hoje em dia. E estamos só no comecinho da Kali Yuga, hein? Estamos só no comecinho da Kali Yuga. Um monte de coisa desnecessária. Porque primeiro que o branco também não é branco, ele não é esse corpo, ele é alma. E o negro também não é negro, ele também não é esse corpo, ele é alma. O homossexual não é homossexual, ele é alma. O hétero também não é. Hétero, ele é alma. Todos são alma. Isso é conhecimento. Mas baseado nessa confusão de interpretação criada por inteligência mesquinha do homem da era de Kali. Inteligência de ostra. Que vem todo mundo colocando tudo isso como um grande avanço, como ser descolado, ser mais até do que era antes. Tá? É só... Na Kali Yuga tudo cresce, mas cresce que nem rabo de cavalo, para baixo. A ignorância predomina cada vez mais e o conhecimento se perde, se esquece, vai caindo. Ô louco, Prabhu, mas então você vai concordar que as escrituras estão falando que se uma pessoa é assim, um farsante, um enganador assim, ele deve até ser morto? De acordo com a cultura védica, é. Porque quanto mais ele viver, mais ele vai incrementar com essa atitude abominável o seu sofrimento no inferno e o próximo nascimento. Pelo menos já para logo. Já para. Por exemplo, na cultura védica diz que um ladrão deve ter sua mão decepada, cortada, para ele aprender que não põe a mão nas coisas dos outros. Mas aí, se não se faz isso, além de sofrer no inferno, além de ter diferentes nascimentos em desgraça, em sofrimento, por estar fazendo uma coisa completamente ilícita. Você pode ser ladrão, que é isso? Ainda vai chegar a hora aqui que já vai nascer sem mão, porque ele era ladrão. Então a cultura védica ela é perfeita do ponto de vista material. E os suplementos dos Vedas revelam a perfeição espiritual, que transcende até mesmo a maior perfeição material que podemos encontrar, que é a cultura védica estabelecida. Mas é muito difícil assimilar e entender isso, porque Kali Yuga, né? Nem os devotos entendem, fazem a maior confusão, criam um pelo em ovo, fazem o maior rolo. O que dizer dos pobres materialistas, Manda Sumanda, Mataya, Manda Bhagya e Upadruta, que são perturbados, preguiçosos, mentirosos, briguentos, azarentos e vivem acima de tudo perturbados? Como que esse homem, apesar de ser um intelectual, está criando leis e fazendo justiça nesse mundo, mas são assim, plenos dessas virtudes aí, preguiçoso para a vida espiritual, para a autorrealização, mentiroso, briguento, azarento, perturbado e com vida curta, que não tem nem muito tempo para aprender o conhecimento que tira da ignorância. Aí o Shodaman, a redução da vida por estar vivendo de maneira contrária às pessoas santas e à religião. Aí o Shodaman, diminuindo o seu tempo de vida, perdendo sua reputação, perdendo suas posses, suas riquezas que teriam naturalmente por nascimento, por karma. Estão perdendo tudo.
porque não entendem o que é a verdadeira religião e quem é a verdadeira pessoa santa que deve ser ouvida e seguida, que não só nos coloca numa sanidade como ser humano máxima, como nos coloca em transcendência. Não só nos coloca como brahmanas, mas nos faz entender que temos que ser Vaishnavas, adoradores de Vishnu, de Krishna. Essa é a conclusão do Varnashram, Sansiddhi, Haritoshana. É para isso que existe a organização espiritual e material, a organização social e de ashram, dada pelo próprio Krishna. Isso é cultura brahmínica, isso é cultura védica, isso é cultura divina. Essa é a cultura de primeira classe. Mas, como falei, supostamente, quem está nesse caminho, teve esse contato, deveria estar realizando isso, entendendo, vivendo. Não entende, imagina como que vai entender o corpo do Pradhyana, o pai, o Shasyava, Kalu, Asmin, Jugedya, Amanda, Sumanda, Matayu, Manda, Bhagya, Padruta. O homem da era de Kali que já nasce assim, com preguiça para a vida espiritual, com tendência a mentir, mentiroso, enganar, briga por qualquer coisa, é azarento, tudo que faz, o efeito colateral é destrutivo, né? E vive acima de tudo perturbado. Como que vai aceitar? Primeiro que eles nem aceitam que existiu uma cultura que é muito, mas muito mais antiga do que essa que eles têm conhecimento. Né? Para o religioso simples, parece que o mundo começou de Moisés para cá. Ou os mais simples ainda, de Jesus Cristo para cá. Não é assim? É assim. E isso é natural. Por exemplo, ontem mesmo, o assunto de ontem, daqui do Bhagavatam, era esse, que alguém pode pensar que a perfeição da vida é ser um religioso e galgar a entrada no reino celestial. Porque como somos todos, praticamente todos, embasados, fomos embasados, educados na cultura judaico-cristã, nós estamos como base a Bíblia, Jesus Cristo. E Jesus Cristo sendo aqui entre nós, uma encarnação do Senhor Brahma, ele deu a volta para a casa dele, os planetas celestiais. Ele falou que, olha, a casa do meu pai tem muitas moradas, meu reino não é desse mundo. Não é do planeta intermediário, a Terra, é do planeta celestial, Satyaloka, Brahmaloka, onde ele vive. Ele não falou, eu sou primogênito. Primogênito é Brahma. O filho mais velho, o primeiro filho de Krishna é Brahma. Ele falou, eu sou. Não falou na Bíblia? Então, o máximo que a Bíblia revela é essa vida celestial. Não transcende o universo cósmico material. Não manda ninguém. Os planetas Vaikunta para Krishnaloka, de volta ao lar, de volta ao Supremo. Não. Manda de volta para a casa de Brahma, do Criador. Então é assim. Como que a gente vai esperar que essas pessoas educadas, com cérebro lavado, que essa é a perfeição da vida, com cérebro lavado. Isso sim é lavagem cerebral. Você vai falar de alguma coisa que é tangível, sólida, provável. Dá para experimentar, dá para ver que
a cultura védica é muito antiga, né? Que muito antes de Moisés, de Jesus Cristo, Krishna falou o Bhagavad Gita no campo de batalha de Kurukshetra. Na Índia, quando a Índia era chamada de Bharatavarsha. Tudo isso dá para provar materialmente, mas ninguém tem esse interesse, nem vão perder tempo, porque para eles é assim. Jesus Cristo é o Deus e acabou aí, pronto. Tanto é que tem um racha até entre eles. Quem está de acordo com o Velho Testamento e quem está de acordo com o Novo. Quem está de acordo com o Velho Testamento está em Maia, está iludido, tá? É o Novo que... Mas sendo que uma coisa nem nega a outra, assim como Krishna nunca negou ninguém, nem nega ninguém. Assim como Jesus Cristo não negou os Vedas. O problema são as pessoas, não são as almas liberadas, os mestres espirituais, os acharyas, não são. É sempre a pessoa comum que é o problema. Então aqui a gente vê essas coisas que, de um ponto de vista material, é perfeito. Pode ser que agora não entendamos porque estamos na Kali Yuga e para a Kali Yuga não é adequado. Não dá. Não dá. Um dia desses eu vi uma reportagem aí, faz um tempinho já, mas de um cara que ia para o cemitério dali de perto da Consolação, se trocava, tirava a roupa que chegava toda na roupa de marca, da moda e tal, trocava, tirava aquela roupa, colocava na sacolinha plástica, guardava lá, colocava a roupa de mendigo, pegava a muleta e ia pro farol e ficava o dia inteiro coletando no farol. Isso, um cara desse tem que ser morto, se for ver a verdade mesmo. Se for aceitar a verdade. Por quê? Pro bem dele, porque esse cara ele vai apodrecer no inferno, gente. Como é que pode isso? Além de que vai nascer sim, sem perna depois ainda. Então onde está a ignorância aí? Nos Vedas que estão falando a verdade, que olha, é assim, tem que fazer isso? Ou na nossa concepção? Mesmo assim, ó Kali Yuga, mesmo assim, se alguém delatar, se a polícia pegar, se for em cana, no outro dia os direitos humanos já estão lá na porta, assim, olha, não vou fazer isso com a pessoa, tem que ver porque o problema é social, o problema é governamental, as pessoas estão abandonadas, o pobre coitado é um desempregado, está sofrendo e assim ele arrumou um jeito e olha, vão procurar os policiais que levaram ele para ver por que levaram isso assim. É assim. Como é que isso pode funcionar, gente? Como é que isso pode funcionar? Sai uma morte numa disputa de bandido com a polícia e tal. Direitos humanos já querem saber se partiu da bala, a bala partiu da arma do policial que matou um desavisado, um pobre coitado com uma bala perdida. Não querem nem saber de falar de bandido, quer saber se é da polícia, para prender a polícia. Porque o bandido ele tem que continuar roubando e ficar em paz. É assim. Então como é que as pessoas contemporâneas de uma era maluca dessa podem entender vidya e avidya? O que realmente é conhecimento e o que é ignorância? O Sri Upanishads fala isso. Verso 11 do Sri Upanishads. Vidyancha, vidyancha jas, tadvedo bayan, ambos, tadvedo bayan, ubayan, tadvedo bayan, swaha. A vidyaya mrityum tirtva, vidyaya mritam ajnute. Esse verso, um verso de um suplemento dos Vedas do Sri Upanishad, olha o que ele fala. Olha o que ele fala.
Só aquele que compreende simultaneamente os processos de ignorância, da ignorância e do conhecimento transcendental, pode transcender o ciclo de repetidos nascimentos e mortes e desfrutar, usufruir da bênção completa da imortalidade. Só se libera do ciclo de nascimento e morte quem entende assim: isso é certo, isso é errado, isso eu faço, isso eu não faço, isso é autorizado, isso é desautorizado, isso é bom, isso é ruim. Só quem consegue aprender simultaneamente o que deve ser feito e o que não deve ser feito é que pode, através desse conhecimento transcendental, resgatar a sua eternidade, desfrutar da sua vida eterna de bem-aventurança e conhecimento, desfrutar do néctar da imortalidade, usufruir do néctar da imortalidade. E ninguém mais. E ninguém mais. Então, o que a gente tem que saber? Como a tia Deva fala numa aula, a gente tem que saber, por exemplo, que leite é muito bom para a saúde. Ele refina até mesmo os tecidos cerebrais. Ele purifica. É o alimento mais completo, mais perfeito que existe, porque ele é capaz de refinar os tecidos cerebrais, o leite. Mas igualzinho, o leite é água com sabão, por exemplo. Então a criança em ignorância, o pai tem que ensinar: ó, filho, isso aqui é muito bom para a saúde, você bebe, isso aqui é leite. Esse aqui é muito parecido, mas é sabão, água com sabão, isso é veneno. Isso aqui você não toma. Por quê? Porque se não explicar assim, uma hora a criança está em ignorância. Ela vai achar que água com sabão é bom. É a mesma coisa. Então, quando a gente está trilhando o caminho da erradicação completa de avidya, da ignorância, a gente faz isso baseado em verdadeira vidya, vidya mesmo, conhecimento transcendental, conhecimento de tudo, conhecimento puro, vishuddha. Então, um devoto ele entende facilmente tudo isso. Por que uma coisa deve ser feita e outra coisa não deve ser feita? Como a coisa deve ser feita e como não deve ser feito? Vidyaya, Vidyam Tyajas, Tadvedo Bayam. Entre ambos, entre a ignorância e o conhecimento, ele vai fundo nos dois, entende os dois. Tadvedo Bayam Saha. Avidyayam Mrityum Tirtva Vidyayam Mritamajnute. Só assim ele vai sair completamente da ignorância, não é um pouco. Não um pouco. Completamente, vai transcender o ciclo de repetidos nascimentos e mortes e usufruir da bênção completa da imortalidade. De nenhuma outra maneira, só assim se volta ao lar, de volta ao Supremo. Não aos planetas celestiais, ao que é a prisão sofisticada, como falávamos esses dias atrás. Não. Um lugar onde não tem nascimento, doença, velhice e morte. Voltamos para o nosso status espiritual eterno. Nosso estado original. De Vira Sarupahaya Krishneira Nityadasa. Como almas que são, no mundo espiritual, servos eternos de Krishna, residentes eternos do mundo espiritual. Aí acabou a confusão. Aí acabou a ilusão. Aí acabou a ignorância. Não existe mais ignorância. Fora isso, não tem como. E aí a gente vai ficar se perdendo assim com as injunções védicas, discutindo, ou com as assim chamadas matérias que educam, que são todas dissidências da cultura védica, mas estão na Kali Yuga completamente capengas. Então a gente vai ficar se baseando aí como direitos humanos, invertendo tudo. Invertendo. Muito preocupado com
os direitos dos seres humanos, mas nem um pouco preocupado com os direitos dos humanos direitos. Aí não. Aí não. Porque é ignorância isso. Isso é ignorância. Alguma dúvida, alguma pergunta? Prabhu, tem aquele passatempo, acho que é com Narada Muni, que ele encontra, acho que 3 ou 4 tipos de pessoas, e uma delas era um carniceiro, e ele disse para ele, você nem viva, nem morra, porque se você morre, você lembra desse passatempo? O açougueiro é o único que... Açougueiro, isso. É o único que, para ele, não é bom nem viver e nem morrer. Se morrer, vai direto para os planetas infernais. Se viver, está só aumentando a sua pena, a sua reação. Então imagine, olha que situação. Você chegar no estado que, numa situação que você, para você, tudo é ruim, viver ou morrer. É cruel. Mas é isso, é verdade, é assim mesmo. É assim mesmo. Tem gente que fala, mas como assim? Não. Poxa, mas Deus não é bom? Deus é bom. Deus é perfeito. Tanto é que ele dá todos os Vedas e dá o suplemento dos Vedas que revelam a verdade transcendental. Mas ele não interfere no livre-arbítrio de alma nenhuma. Senão ele seria injusto. Ele que deu o livre-arbítrio, depois ele vai interferir no livre-arbítrio? Não. Ele deu o livre-arbítrio. E cada um, então, dentro dessa pequena liberdade que a alma tem, ele traça o seu destino, faz o que ele quiser. Faz o que ele quiser. Mas se matar uma vaca, as escrituras prescrevem que para quem mata uma vaca, ele tem que nascer no universo cósmico material 1000 vezes cada pelo da vaca. Imagina essa galera que está matando por dia milhares e milhares de vacas. É Nityabhada ou não é? Vai ficar eternamente condicionado? Vai ter vida infernal quase que eternamente ou não? Mas vai falar para ele. Ele está preocupado só com a grana dele, que quanto mais vaca ele mata, mais dinheiro ele ganha. Só isso. É ignorância, mas vai fazer o quê? Além de que isso aí desencadeia toda uma reação de efeito dominó. Não é só ele. Não é só ele. Todo mundo que estiver envolvido com ele. Todo mundo. Mas o cara gostava, na verdade, de comer um churrasquinho de vez em quando só. Ele está colaborando com isso. Está fazendo parte desse jogo aí. Matando pobres animais inocentes só para gratificar a língua. Ele vai ter que também faz parte da galera ali, para fazer parte dessa reação. E se isso é muito, mas muito vigente mesmo, como por exemplo, foi o caso da Argentina, que foi campeã mundial já de exportação de carne de vaca, hoje o Brasil é um dos maiores, pode esperar que vem guerra, vem pestilência, vem a catástrofe, vem todo tipo de reação, porque vai ter que pagar por isso, gente. Todo mundo paga. Todo mundo paga. A lei de Krishna, a lei do karma, a ação e a reação, ela não é como a nossa lei que você manipula, se tiver um advogado bom, você nunca vai para a cadeia. Não, isso não funciona na lei do karma. É a justiça infalível, o Prabhupada falou, a justiça infalível. Então é assim.
Karma individual e karma coletivo. Essa informação a galera dos veganos, vegetarianos não tem. Não tem. Do pelos da vaca. Infelizmente. Infelizmente. Senão seria mais forte. É o que eu sempre falo, os veganos, materialmente falando, eu acho assim eles admiráveis. Eles são incríveis. Mas falta para eles compreensão espiritual. Porque vai bem além ainda, muito além do que eles estão entendendo como misericórdia, bondade, muito além, muito além. Né? Todas as glórias sejam para Shila Prabhupada. Já. Aqui